Bom dia, pessoal. Como vocês estão nessa quarentena? Espero que estejam bem. E a gente vai estar revisando aqui alguns conceitos que nós trabalhamos na nossa aula online, na nossa videochamada. O tema é Psicologia e Políticas Públicas. E o que são as políticas públicas? A gente sabe que a psicologia é uma área da ciência que estuda a psique humana, né? E trata de questões emocionais que somatizam-se no nosso físico. E as políticas públicas, elas são expressas através das leis. E são com elas que nós, assistentes sociais, nos instrumentalizamos para poder trabalhar e atuar nas políticas públicas e assim garantir direitos aos usuários. Então, quando eu pedi para vocês para lerem as leis que foram citadas na aula, o Estatuto da Criança, o Estatuto do Idoso, a Lei Maria da Penha, foi para que a gente pudesse começar a nos instrumentalizar, a ter esse instrumento, a conhecer esse instrumento, lendo aos poucos, até que no final do curso, quando vocês se formarem, vocês já estejam a par e conhecendo profundamente essas leis, para que saiam instrumentalizados para poder atuar nos serviços de garantia de direitos, nos equipamentos da assistência social. Mas hoje nós vamos falar, da atenção primária, a parte da saúde onde a gente trata da prevenção, da proteção, da reabilitação dos indivíduos. E quando se trata de promoção de autonomia, promoção da saúde, do cuidado, o atendimento à garantia dos direitos, porque isso também é garantia de direitos, a atenção primária, é onde a gente tem a porta de entrada para acesso a várias políticas públicas. Como nós falamos, um desses equipamentos de acesso, de porta de entrada, de acesso aos direitos é o CRAS, o Centro de Referência da Assistência Social, que é um serviço, um equipamento de baixa complexidade, que atua justamente nessa atenção primária, com a prevenção, a proteção e o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Mas, para início, dentro dessa atenção primária da saúde, a gente revisou alguns conceitos e falamos sobre os modelos de saúde. Primeiro foi o modelo xamanístico, aquele que se refere a uma visão religiosa da saúde, que é apegada a uma visão religiosa. Nós demos vários exemplos, quando nós vamos à igreja e nós oramos a Deus ou pedimos a alguém que ore por nós, o padre é que intercede por nós, Quando nós estamos sentindo alguma coisa, a gente procura aquela senhora da comunidade para fazer o benzimento ou receitar um chá, e através daquela oração, daquela senhora que faz isso, as benzedeiras, que antes era tão comum serem encontradas, hoje nem tanto, é uma cultura que tem se perdido um pouco. E quando a gente acredita nessa pessoa, nesse sacerdote, nesse xamã, nessa benzedeira, que tem essa ligação, que vai fazer essa conexão entre o físico e o espiritual, é um modelo de saúde xamanística. O modelo holístico de saúde é um modelo que é mais encontrado no Oriente, era muito mais fortalecido antes do que agora, mas ainda existe. É um modelo que acredita no equilíbrio do homem com a natureza. Para poder se obter a saúde, é que ter essa convivência harmoniosa, é que ter esse equilíbrio entre o ambiente, a natureza e o homem. E um exemplo que a gente deu foi o Feng Shui, que ele acredita que a posição dos móveis, a posição dos espelhos, as plantas que temos dentro de casa, a posição em que elas se encontram, tudo isso vai refletir na saúde
física. Então, se há um equilíbrio entre o ambiente, a natureza e o físico, haverá saúde. O modelo empírico racional é o modelo de Hipócrates, um grego, que é considerado um dos pais da medicina, né? E essa teoria diz que a doença ela vinha entre o desequilíbrio entre os 4 elementos, que a gente falou, aquele de água, o ar, o fogo e a terra. Então, se há um desequilíbrio nesses 4 elementos, então há um desequilíbrio na saúde do homem. Então, quando se tinha enchentes, a terra estava seca, ou não havia chuva, ou chovia demais, causando inundações. Então, quando a natureza estava em desequilíbrio, em especial quando se referia a esses 4 elementos, então o nosso físico também estava em desequilíbrio. O modelo biomédico, que é um modelo científico ocidental, o modelo de medicina científica ocidental, ela se baseia na teoria de Descartes, ou Descartes, né, como outras pessoas chamam. Descartes era um filósofo, médico, um cientista, observador dessas questões humanas, fundador da teoria cartesiana. E quando nós falamos em cartesiano, essa lógica é algo muito mais pontual, científico, sem relação com essas questões elementares da natureza, assim, essas questões xamanísticas, sem visualizar essa ligação entre a natureza e o homem. Era muito mais a questão saúde, doença, física. Essa relação de saúde, doença física. Se eu estou doente, então é um mau funcionamento de algum órgão ou alguma parte do meu corpo. Eu preciso descobrir onde está esse mau funcionamento e tratar esse mau funcionamento. Então, é basicamente isso. Uma parte do meu corpo, um órgão, não está funcionando bem, eu preciso saber o porquê, a causa e tratar disso. É uma questão lógica. 2 mais 2, 4. O modelo da medicina natural, o modelo sistêmico, vamos falar antes do modelo sistêmico. O modelo de medicina sistêmico, ele considera a saúde a partir do conjunto de elementos que compõem o todo. Ou seja, parece o modelo biomédico, mas eu não vejo apenas um órgão, mas eu vejo o organismo como um todo. Eu vejo o conjunto de elementos que pode ter causado aquela doença, ou o que aquela doença pode causar em todo o meu organismo. Eu vejo não apenas o órgão que está doente, mas a ligação que aquele órgão tem com o meu organismo, com o funcionamento do meu organismo, para então fazer esse tratamento. Ele detalha ainda mais essa questão da relação saúde-doença, do tratamento. Ele vê cada parte, cada órgão do corpo como cada sua especificidade. Ele vai vendo essa questão assim muito mais detalhada e muito mais aprofundada que o modelo biomédico. Ele não é tão pontual e não tão... essa é a palavra, não é tão pontual mesmo como o modelo biomédico. Ele vê o organismo como um todo. Com cada órgão, ele compõe um sistema, compõe o organismo, então há que ver essa relação ela vai ser estudada. Então, apesar de ser ainda uma visão reducionista, uma visão mecânica, uma visão assim bem lógica, ela ainda vê o organismo assim como um todo. Não vê apenas uma parte do corpo, o órgão que está doente. A gente trata aquele órgão, aquela doença específica que está ali pontualmente naquela parte do corpo e pronto. A gente vê aquele órgão como que faz parte de um sistema e que aquele sistema pode estar sendo danificado, prejudicado, então vai ser visto como o ser humano na sua questão física inteira. E o modelo da história natural das doenças, que é o modelo processual. É o modelo que baseia o SUS
Eu fico olhando pra cá, mas a câmera tá aqui. Não sei porquê, mas eu olho pra cá. O modelo da história natural das doenças, que é o modelo processual, que é um modelo na qual se baseia o SUS. É a teoria criada por Livell e por Clark em 1976. E ele é o nosso modelo, é o modelo que nós usamos, porque ele vê o ser humano como um todo, como parte de um todo. Essa relação saúde e doença, ela vai além das questões físicas, ela vai para as questões ambientais, as questões internas e as questões externas. Se eu estou doente, não é apenas um órgão, uma parte do meu organismo, mas tem a ver com o ambiente que eu vivo. Se eu vivo em um ambiente limpo, se eu vivo em um ambiente, uma comunidade que tem saneamento básico, se tem rede de esgoto, se tem água tratada na minha casa. Então, vai ver o ser humano como um todo. Quando a gente vai no médico, ele sempre pergunta o nosso histórico, né? Tem alguém na sua família que já teve essa doença? Tem alguém, como é o bairro onde você mora? Tem a água, você tomou alguma água que fosse contaminada, você estava na rua, né? Enfim, ele faz toda uma série de perguntas para poder entender a relação dessa doença, para ligar a um tratamento de saúde, construir um tratamento de saúde. Então, ver todas essas questões, a natureza física, biológica do nosso corpo, mas também questões sociopolíticas, questões culturais, questões ambientais, questões que são externas também. Não apenas as mudanças químicas, fisiológicas e histológicas, ou seja, o histórico de doenças que a gente tem e que apresenta também na nossa família. Porque se eu tenho um histórico de doença na família, de uma doença específica, então eu tenho mais chances de ter essa doença. Então, esse modelo, o modelo processual, né, ou o modelo da história natural das doenças, que é o modelo que baseia o SUS, ele vai ver o ser humano como um todo, né? Se tomou alguma coisa, se tomou chá, se tomou café, o médico sempre pergunta, né? Tá tomando alguma coisa? Eu vou te passar esse remédio, você tá tomando alguma coisa? Tá fazendo alguma coisa em casa? E todas as questões, elas são levadas em consideração, inclusive as questões emocionais. Então, já entendendo qual é o modelo de saúde que nos baseia, o SUS, a gente sabe que o SUS ele foi criado logo depois da Constituição Federal, em 1988, então já na década de 90 houve a criação do SUS, justamente porque na nossa Constituição Federal ela nos diz que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Então, por isso nós temos esse sistema de saúde que busca a universalidade, a garantia de atender a todos os brasileiros. E a partir da criação do SUS, foi criado o PAIF, que é o Programa de Atenção Integral à Família, que busca aquilo que a gente falou, a atenção primária, buscar na prevenção, na proteção e na reabilitação dos indivíduos, no fortalecimento de vínculos, na atenção à família, à comunidade e ao indivíduo, ao usuário que busca os serviços que são atendidos, que são, vamos dizer, alcançados pelo PAIF. O PAIF é um programa e esse programa financia os equipamentos da saúde e da assistência social. Esses equipamentos são CRAS, CREAS, CAPES. A gente vai falar detalhadamente um pouquinho de cada um. Então, só um roteirozinho aqui para não me perder. Então, o PAIF, o Programa de Atenção Integral à Família, esse programa que foi criado, né, a partir de 2002, e logo depois vocês veem que é tudo muito recente, e foi criado os programas para atender, para dar essa atenção integral ao indivíduo, à sua família, à sua comunidade,
respeitando os conceitos de regionalização e territorialização. Esses conceitos, eles vêm para que a gente possa ver o indivíduo justamente na sua integralidade, na sua comunidade, como sujeito que faz parte de uma cultura, e essa cultura interfere e constrói, essa é a palavra, constrói a identidade desse indivíduo, não apenas como pessoa, mas faz parte de uma identidade coletiva. Eu faço parte de uma identidade coletiva. A comunidade da qual eu pertenço tem características que constroem a minha identidade como ser humano, e por fazer parte desse coletivo, eu contribuo para a construção de uma memória e uma identidade de um grupo, de uma coletividade. E por isso as questões de regionalização, elas são levadas em consideração. Por isso que quando falamos o CRAS, ele faz parte de há em cada cidade, é para que possa entender, para que os serviços e os equipamentos que compõem o PAIF possam atender aquela comunidade, aquela cidade, levando em consideração as especificidades culturais e regionais. E temos o conceito de territorialidade. O território, ele é muito maior. Ele é muito, vamos dizer, geograficamente, ele abrange muito mais municípios, e nosso território de identidade aqui na Bahia é o território de identidade do Piemonte Norte do Itapicuru. E levando as características desse território, vamos construir políticas públicas que atendam às especificidades do nosso território. Uma região de semiárido, mas que está que faz parte do polígono da seca, mas que apesar disso nós temos ainda serras, é uma região de serras que trazem características específicas. Nós temos grupos culturais, quilombolas, remanescentes indígenas, ciganos, nós temos toda uma diversidade de culturas. E tudo isso compõe o território, então eu preciso ver todas essas características do território e, afunilando mais um pouco, construir equipamentos que atendam às regionalizações, questões mais específicas, mais de cada comunidade. É por isso que nós temos o CRAS quilombola, o CRAS volante, o CRAS que fica na região urbana, nas comunidades que são urbanas, e os CRAS que ficam mais nas comunidades rurais, nas comunidades que têm uma cultura mais específica, como o caso que eu citei, o CRAS quilombola, que fica na comunidade quilombola. E falando do CRAS, é o Serviço de Referência de Assistência Social, é um serviço de proteção social básica. Seus principais serviços são os grupos de convivência, os grupos de convivência familiar para fortalecimento do vínculo familiar e comunitário, e os grupos de trabalho, os grupos de formação, onde haverá capacitações, onde vai ter uma formação voltada mais para o trabalho. São os grupos de geração de renda. Esse era o termo que eu estava buscando aqui na minha mente. Então, os grupos de convivência, eles vão ser coordenados pela equipe multidisciplinar, que é o psicólogo, o assistente e o assistente social. O psicólogo e o assistente social, no CRAS, eles trabalham no acompanhamento às famílias. Geralmente todas as famílias que buscam o CRAS, elas vão ser cadastradas, vão ver suas demandas e vão ser acompanhadas. Vai ser construído um plano de acompanhamento para essa família, a partir das necessidades que essa família apresenta. O assistente social, junto com o psicólogo, vai construir esse plano e essa família vai passar a ser acompanhada. E ela pode fazer parte dos grupos de convivência. Esses grupos familiares, eles são por faixa etária, né? Ao grupo de criança, adolescente, adulto, idoso,
Esses grupos são separados por faixa etária, mas eles também se encontram. Há essa relação intergeracional entre os grupos. Eles não são totalmente desconectados um com o outro. Esses grupos, eles se conversam, eles se encontram. Também para que respeite esse princípio da intergeracionalidade, que haja essa troca entre as gerações, entre as pessoas das várias idades. E os grupos de formação, os grupos formativos que buscam a capacitação das famílias, as famílias que estão dentro de programas de geração de renda, como o Bolsa Família, elas não apenas recebem o benefício, elas são acompanhadas pelo assistente social. É uma das funções do assistente social. E está dentro das condicionalidades para se receber, para ser beneficiado pelo programa de geração de renda. A família ela não apenas tem o cartão e recebe o benefício, ela tem que respeitar certas condicionalidades. Ela deve ser acompanhada pelo assistente social, ela participa dos programas, dos grupos e das orientações que o assistente social, que o psicólogo orienta, do plano que a equipe multidisciplinar constrói para essa família. A criança ela tem que estar na escola, frequentando e com a vacina em dia, porque é uma condicionalidade do programa. O programa não abre mão disso. A criança tem que estar frequentando a escola. A família tem que apresentar a frequência e o cartão de vacina em dia, para que essa família continue recebendo o Bolsa Família. E tudo isso, quem garante isso? O assistente social, ele vai visitar a família, vai ver se está tudo ok, vai ver as demandas, se o acompanhamento, se o plano de acompanhamento que foi construído pela equipe está evoluindo positivamente. E se essa família tem participado e crescido positivamente para que ela possa um dia deixar o programa, que ela possa andar com suas próprias pernas e não precisar mais do benefício de transferência de renda, o benefício Bolsa Família, por exemplo. E o CREAS é outro equipamento da assistência social, é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social. Então, é o CRAS, que faz a proteção social básica, né, que é de baixa complexidade, que faz o atendimento inicial, que busca fortalecer o vínculo familiar, que tem demandas específicas, mas ele trabalha mais na proteção básica, ou seja, na prevenção do abandono, na prevenção, ele fortalece o vínculo familiar para que haja a prevenção do abandono, que haja a prevenção de casos de droga, de violência, para que a família ela se fortaleça e que evite situações mais graves. E essas situações mais graves, elas são atendidas pelo CREAS, que é o Serviço de Referência Especializado da Assistência Social, e ele faz a proteção social especial de média complexidade, ou seja, os casos de violência contra a mulher, contra a criança, contra o adolescente, contra o idoso. Então, quando eu peço para vocês que leiam as leis, é para justamente a gente se instrumentalizar para atender. Quando vocês me perguntam, professora, mas o assistente social, qual a importância dele nesse serviço? O que é que ele faz nesse serviço? Vocês precisam ler as leis, o Estatuto da Criança, do Adolescente, a Lei Maria da Penha, o Estatuto do Idoso, porque como é que sem entender da política pública, que são as leis, que está expressa nas leis, que ela está minuciosamente detalhada na lei. Se eu não leio a lei, eu não estou instrumentalizada, eu não vou saber como atender as demandas que vão surgir nesse serviço. Então, eu peço que vocês façam o estudo dessas leis, porque senão vocês não saberão como atuar nesse serviço. Como é que eu vou atuar com a criança, com o adolescente, em situação de violência, em situação de violação dos direitos, se eu não conheço o direito que está expresso na lei? Como é que eu vou acompanhar e atender a mulher em situação de violência no CREAS se eu não conheço a Lei Maria da Penha? Se eu não conheço a Lei Maria da Penha, eu não vou saber o que fazer quando esse direito é violado.
como devo proceder quando esse direito é violado. A mesma coisa é o idoso e outras demandas que surgem. Então, dentro do CREAS, nós temos o serviço Sentinela, que atende a criança ou adolescente que está em situação de exploração sexual, de abuso sexual. E o PSCLA. O PSCLA é o Programa de Serviço à Comunidade, quando a criança ou adolescente comete alguma infração e esse ato infracional leva a ele a ser responsabilizado. Claro, é uma criança ou um adolescente, ela vai ser responsabilizada pelos seus atos. E o Programa de Serviço à Comunidade, a prestação de serviço à comunidade é justamente isso. Ele vai entrar dentro desse programa, vai entrar dentro desse serviço e ele vai ser encaminhado para prestar algum serviço à comunidade. Pode ser trabalhando na escola, num serviço de saúde, dentro do próprio CREAS, em empresas que sejam cadastradas, sejam apoiadoras desse serviço de prestação à comunidade. E o LA é a liberdade assistida, ela é mais restritiva. A criança ela vai estar na escola em um turno e no outro turno ela vai ter vamos dizer, a liberdade dela, ela não vai ter mais a privacidade dela, ela não vai estar mais na rua brincando com outras crianças, ela vai estar sendo assistida o tempo inteiro por uma pessoa responsável, que seja designada pelo juiz, e por isso que a gente chama de liberdade assistida. A equipe multidisciplinar ela está presente no CREAS, mas no CREAS há o apoio do advogado. O advogado compõe essa equipe. No CRAS a gente tem o psicólogo, o assistente social, o pedagogo. No CREAS nós temos o assistente social, o psicólogo, o pedagogo e o advogado que faz esse apoio na legislação, que faz esse acompanhamento, porque os casos, claro, são encaminhados para a vara da infância e juventude e as decisões de se encaminhar para uma prestação de serviço à comunidade, para tratar de uma violência contra a mulher, para que os agressores sejam responsabilizados, quem faz isso é o juiz, né? Nós não temos esse poder, nós não temos o poder de polícia, de decidir isso. Então, quem faz essa orientação é o juiz, da vara da infância e juventude, da vara de família, a partir do que seja da pessoa com deficiência, a partir da demanda que está sendo, vamos dizer, acompanhada. A partir da demanda que está sendo acompanhada, vai para a vara específica e o juiz da vara específica toma as decisões perante o caso. E temos os serviços da alta complexidade, que são as casas de passagem, os serviços de atendimento à população de rua, são as casas-abrigos que atendem crianças, as casas de passagem que atendem mulheres em situação de violência, pessoas em população de rua, que são centros POP. Todos esses são serviços de alta complexidade. Por quê? Porque o vínculo familiar foi rompido. O vínculo familiar está fragilizado, quebrado naquele momento. E a gente vai buscar reconstruir para inserir esses sujeitos no seu grupo familiar de origem ou em outro grupo familiar. No caso da criança e do adolescente, são as famílias adotivas. Quando a gente fala de restabelecer o vínculo familiar, inserir essa criança na família, se não foi na sua família de origem, porque a família de origem é acompanhada pelo assistente social, pelo psicólogo, para que haja superação daquelas demandas que levaram a criança a ir a um abrigo. Então, a criança foi retirada do lar pela sua proteção, porque sua vida estava correndo risco, porque sua integralidade física, sua saúde física e emocional estava correndo perigo. Mas essa família ela vai receber atenção para que haja superação daquelas demandas e a criança possa voltar. Quando todos os recursos são esgotados, quando não há possibilidade de retorno da criança para sua família de origem, aí ela vai ser encaminhada para